Salve, salve, vamos lá, vamos dar sequência. Então, questões 3 e 4, sendo que a questão 3 é extraída de um dos poemas mais interessantes que eu conheço de Fernando Pessoa. Esse poema é sensacional. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Isso é sensacional. Ele chega a fingir que é dor, a dor que ele realmente sente. Isso é incrível, né? Fantástico. E aí o que mais? Você continuando a leitura, e aqueles que leem o que escreve, aqueles, quer dizer, os leitores que leem o que o poeta escreve, na dor lida, eles sentem bem. Quer dizer, aquela dor que ele acabou de ler, a dor lida, os leitores sentem bem. Não as duas que ele teve, não as duas que o autor, que o poeta teve, mas só que eles, leitores, não têm. Eles sentem aquela dor que eles não têm. É um jogo de palavras espetacular. Bom, vamos lá. Item 1. A repetição da palavra dor, linhas 3, versos 3, 4 e 6, constitui a figura de linguagem chamada anáfora. A figura de linguagem chamada anáfora realmente constitui uma repetição de algum elemento. Tá? Só que essa repetição ela ocorre nas mesmas posições dos versos. Geralmente no início. Tá? Por exemplo, um caso típico de anáfora é de um outro gênio, que é o Tom Jobim, quando ele fala é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o pedaço de toco, é um toco sozinho. Essa repetição do no início de cada verso. Às vezes até mesmo em textos em prosa acontece isso. Já vi um texto que aparece a expressão não se trata em 3 frases diferentes. Não se trata disso, não se trata daquilo, não se trata de uma solução. Então ele queria enfatizar usando na repetição de cada frase, de cada período, o não se trata. Isso seria um caso de anáfora. Realmente aparece a palavra dor. Então, e essa palavra dor sendo repetida, mas não nos mesmos posicionamentos dentro do verso. Você vê que no primeiro está no início, no segundo caso está no primeiro caso está no fim, no segundo caso está no início, no terceiro também está no início. Então, a anáfora ela serve até para marcar um ritmo. Tá? Se ela não se encontra nas mesmas posições, ela acaba não cumprindo exatamente essa função. Então, não é um caso de anáfora. Então, item 1, errado. Errado só por conta disso. Item 2, a palavra lida na segunda estrofe não é um substantivo, não é mesmo. Não designa o feminino de lide, óbvio que não, né? Lide significa briga, né? Litigância. No sentido de labuta, não, lógico que não. Lida, aí no verso 6, na dor lida, é a dor que as pessoas leram. Tá? Isso aqui é uma forma nominal do particípio, isso aqui está adjetivado. Lida que qualifica a dor. Inclusive, né, dor lida, dor é feminino, é a dor. Por que lida assume a forma feminina? Porque qualifica a dor. Então ele é um adjetivo. Certo? Então ele nasce da forma nominal do verbo no particípio, né? A forma nominal. Por isso que ele assume a função adjetiva. De qualificadora, não é uma dor qualquer, é essa dor lida. Então não é um substantivo, realmente não é, porque é um adjetivo, e não designa, obviamente, feminino de lide. Então, cara, não é uma coisa, não é a outra, se não é e não é mesmo, o comentário está certo. É até assim um item estranho, né? Porque ele não fala o que é, mas o que ele não é. Mas o comentário acaba correto. A segunda estrofe contém uma sinestesia. Gente, o que é sinestesia? A sinestesia é quando você tem a mistura de sentidos. Certo? Então, por exemplo, eu ouvi uma imagem linda. Espera lá, se você ouve, é audição. Imagem é visão. Isso é sinestesia. Tá? Então, eu toquei a música. Eu toquei, não é de tocar a música, não. No sentido, ou melhor, vamos botar um outro exemplo. Eu enxerguei a música.
Ao enxergar, você está mexendo com a visão. Música com a audição. E nós temos um caso de sinestesia nessa segunda estrofe? Temos. Porque a dor, ela trabalha no aspecto físico, no tato. Certo? Então, você tem um sentido. Lida, você trabalha do verbo ler. Como nós falamos, eu participo do verbo ler, que está assumindo a forma participo, uma forma nominal, está adjetivado. Mas ler trabalha com outro campo dos sentidos, que é a visão. Então nós temos aí uma mistura de sentidos, o tato e a visão. Sim. Certo. E o item 4. A terceira estrofe contém figuras de linguagem chamada hipérbato. E tem mesmo hipérbato. Que figura de linguagem é essa? É uma figura de linguagem que demonstra uma inversão mais violenta, tá legal? Dos elementos dentro dos períodos, dentro de uma poesia, dentro dos versos. E, por exemplo, aqui ele já começa, e assim, você tem a construção E, mas logo depois, na sequência, ele adianta um adjunto adverbial. Gira, que é verbo. Aí, entre o verbo e o sujeito, porque é esse comboio de cordas, gira. Certo? Ótimo. Você ainda tem uma oração no meio. Então você vê que você tem um elemento totalmente invertido. Né? Então, você colocando a frase na ordem direta, esse comboio de corda que se chama coração gira a entreter a razão nas calhas de roda. Então, essa seria a ordem mais direta possível. Beleza. Então, quando ele fala que existe o hipérbato, até existe mesmo. Até aqui, esse item 4 está correto. O problema está no final, quando ele diz que apresenta o coração como sujeito. Olha só, você colocando esses versos aqui no fim. Tá? Esse comboio de corda que se chama coração. Vamos lá, eu vou escrever aqui. Esse comboio de corda que se chama coração. Maravilha. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês onde é que está o erro desse item. Esse comboio de corda, o qual se chama coração. Esse aqui tem como antecedente esse comboio de corda. Eu quero saber a função sintática desse que. Aí eu substituo o que pelo antecedente, que é esse comboio de corda. Então eu vou colocar só esse comboio. Esse comboio se chama coração. Então substitui o que pelo antecedente. Né? O antecedente é comboio de corda. E acabei repetindo aqui. Ó. Certo? Fica. Esse comboio se chama. Esses comboios se chamam. Se eu passar para o plural, o verbo acompanha. Certo? Então, cara, esse termo aqui exerce a função de sujeito. E coração, na realidade, é um qualificador de esse comboio. Bom, esse aqui foi um macete para a gente matar a função sintática do pronome relativo. Eu isolei a oração em que aparece o pronome relativo, que se chama coração, substituí o que pelo antecedente, esse comboio de corda, identifiquei a função desse termo, esse comboio é sujeito. Logo, o pronome relativo que se refere a esse comboio de corda exerce a função de sujeito. E coração qualifica esse sujeito. Esse comboio não se chama ódio, não se chama outra coisa qualquer, não. É coração. Então, eu estou dando uma qualificação para esse comboio. Então, isso aqui é um qualificador do termo esse comboio. Certo? É um qualificador do termo esse comboio que está desempenhando a função de sujeito. Ou seja, esse cara aqui é um qualificador do sujeito. Ou seja, ele é predicativo do sujeito. Então, quando ele diz que o termo exerce a função de sujeito, não. Ele exerce a função de predicativo do sujeito. O erro está aqui. Só por causa disso, o item 4 está errado. Enfim, item 4, errado. Maravilha, saímos de um texto de um gênio, Fernando Pessoa, para um texto que fala sobre outro gênio, que é o Gilberto Freire. Esse livro belíssimo, que é Casa Grande Senzala. Vamos lá.
Item 1. No primeiro parágrafo, antropólogo pernambucano e ele estabelecem referenciação anafórica com Gilberto Freire. Gente, uma coisa que vocês já devem ter percebido aí, que as referências de linhas estão diferentes. Estão diferentes por quê? Porque aqui eu transferi para o PowerPoint para ficar numa visualização melhor. Tá legal? Então, por exemplo, o antropólogo pernambucano, se não me engano, no texto original estava na linha 6, 7. E aí aqui veio parar na linha 8, só você contar. Então, essas linhas, as referências de linhas são um pouco diferentes, porque eu tive que fazer um ajuste para o PowerPoint. Tá legal? Mas vamos lá. Porém, na verdade, abrange partes contíguas que Gilberto Freire publicou em 1963 seu clássico Casa Grande Senzala, evidenciando as contradições e relações que se estabeleciam entre senhores e escravos. O próprio E, né, do título original, já revela como antropólogo pernambucano, quem é? Gilberto Freire. Entendi a importância da correlação entre esses dois extremos. Equilíbrio de antagonismo e de cultura foi a expressão utilizada por ele. Ele quem? Gilberto Freire. Bom, item 1, certo. A inserção da vírgula após cana, linha 19, por exemplo, acho que estava na linha 15 ou 14, por aí. Aqui está na linha 19. Olha lá. Nas senzalas da cana, aí ele propõe a inserção de uma vírgula aqui. E há algum problema? Não, porque nas senzalas da cana, isso aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial com apenas 4 palavras. É um adjunto adverbial de corpo pequeno. Tá? Como se trata de um adjunto adverbial de corpo pequeno, você não é obrigado a usar a vírgula. Então, no texto original, ele não colocou a vírgula. A inserção dessa vírgula não vai gerar alteração gramatical, alteração semântica, não vai gerar prejuízo gramatical nenhum. Quando você pega um elemento de valor adjetivo e isola, aquele elemento que tem valor adjetivo teria caráter restritivo, passa a ser caráter explicativo. O elemento adverbial, tá, que você isola não altera o sentido. Então, quando fala que a inserção da vírgula manteria a correção gramatical e sentidos construídos no período, perfeito, sim. Inclusive, até falo, eu acho até a construção com a vírgula mais bonita, embora ela esteja correta sem a vírgula. Por quê? Porque indica que esse adjunto adverbial está deslocado, não está na posição natural dele. Mas, como, repito, como se trata de um adjunto adverbial de corpo pequeno, o emprego desta vírgula não é obrigatório. Beleza? Então, item 2, correto. Item 3. A palavra até estabelece um sentido de limite em relação aos alojamentos constituídos dentro das senzalas. Vamos lá, onde é que está o até? Olha só. Por vezes, os escravos eram alojados coletivamente. Em outras situações, foram achados registros de barracões distintos para homens e para mulheres. E, em alguns casos, até mesmo alojamentos para casais com filhos. Gente, isso até mesmo não é uma ideia de limite, é uma ideia de inclusão. Existia um só para homens, existia um alojamento só para homens, existia um alojamento só para mulheres, e existia um alojamento, inclusive, para casais com crianças, com filhos. Então, é uma ideia de inclusão, não de estabelecer limite. Tá? Ah, você foi até onde? Eu fui até a terceira rua. Então, eu estabeleci um limite. Fui até ali. Aí seria uma ideia de limitação. Eu quero que você chegue até as 3. Depois das 3 não me interessa. Então, eu estabeleci uma ideia de limite. Pode haver um limite de tempo, pode haver um limite de lugar. Mas não, nesse caso, não. Esse caso é uma ideia de inclusão. Então, não uma ideia de limite. É uma ideia de inclusão. Item 3, errado. E o item 4, vamos lá. Na forma verbal se determinado, o emprego da partícula se marca a indeterminação do sujeito. Olha só, antes mesmo de fazer a questão, antes de ler onde estava o texto, eu já tinha quase certeza de que esse item estaria errado. Por quê? Porque quem determina alguma coisa. O verbo determinar é um verbo que em 90% dos casos, 99% dos casos, é transitivo direto. E verbo transitivo direto com pronome se não é indeterminação.
Porque o C, para ser índice de indeterminação, não pode estar atrelado sintaticamente a um verbo transitivo direto. Certo? Porque o C, quando está atrelado a um verbo transitivo direto, o C é um pronome apassivador. Legal? E é justamente o que acontece aqui. Pois dessa maneira se determinava o horário. Quem determina, determina alguma coisa. O horário desempenharia a função de objeto direto. Então eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser que veio antes dele. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Isso aqui caracteriza a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Este termo, inclusive aqui, que desempenharia a função de objeto direto, assume a função de sujeito, sujeito paciente. Então esse ser aqui não é índice de determinação do sujeito. Esse ser aqui é pronome apassivador, ou como nas escolas hoje em dia eles chamam, eles classificam como passe, partícula apassivadora do sujeito. Então, item 4 errado, porque esse ser não indica a indeterminação do sujeito, indica a presença de voz passiva, a presença de voz passiva sintética, a função, um elemento que seria passivo, que é passivo, assumindo a função de sujeito passivo, né? Porque o objeto direto assume a função de sujeito. Todo objeto é, por natureza, um elemento passivo, paciente. E ele assume uma função de sujeito passivo. Então, errado, porque esse ser aqui não marca a indeterminação do sujeito. Ele é um pronome apassivador, ou como nas escolas eles chamam, partícula apassivadora do sujeito. Valeu, pessoal? Então, maravilha. Daqui a pouco nós temos aí a correção de mais 2 questões. Falou? Até já!